Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Glória a vós, Senhor. Vejamos. Casamento em Caná da Galileia. O vinho novo da nova aliança. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e aí estava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado para o casamento junto com seus discípulos. Faltou vinho e a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." E Jesus respondeu: "Mulher, que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou." A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: "Faça tudo o que ele disser." Tinham sido deixados ali 6 jarros de pedra, com cerca de 100 litros cada um, e que serviam para as purificações que os judeus costumavam fazer. Jesus disse aos que serviam: "Encham esses jarros com água." Eles os encheram até a borda. Depois Jesus disse: "Agora tirem e levem ao chefe da cerimônia." Assim eles o fizeram. Quando o chefe provou da água transformada em vinho, sem saber de onde vinha, ele chamou o noivo e disse: "Qualquer um serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, aí serve o menos bom. Você, porém, guardou o vinho bom até agora." Este foi o princípio, meus irmãos, dos sinais de Jesus que ele fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse primeiro milagre de Jesus realizado nas bodas em Caná da Galileia tem muito a nos ensinar. Esse evangelho nos dá uma lição de vida. Podemos perceber a presença de Nossa Senhora lá junto com Jesus. Como é bom e gratificante saber que temos uma mãe Aparecida, né? Que vem ao nosso encontro, que estende suas mãos e nos acolhe como filhos e filhas, sem excluir a ninguém. Como é prazeroso olhar a face da mãe e descobrir a semelhança com seu povo. E fortalecedor saber também que em todos os momentos nós podemos contar com a ajuda dela e a sua intercessão, por ser uma mãe zelosa e amorosa. Meus irmãos, esse evangelho pode dar para nós várias mensagens. Jesus, a primeira a gente pode dizer assim: Jesus vai e entra onde é convidado. Logo no começo do evangelho diz assim: também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Jesus não faz distinção de pessoas, porque naquela passagem que está escrito em Apocalipse, que diz assim: "Eu estou à porta e bato." Jesus, meus irmãos, é um cavalheiro. Ele nunca arromba a porta. Jesus nunca impõe, ele sempre propõe. Então, ele nunca vai nos obrigar a sermos dele, e sequer nos obrigará a gente seguir seu plano, o plano que ele tem para conosco. Jesus vai sempre ocupar na vida da gente, meus irmãos, o espaço que nós dermos para ele. Quando acontece alguma coisa ruim conosco, nos nossos planos, a gente às vezes pergunta: onde está Deus que não impediu isso de acontecer? Mas muitas vezes nós não convidamos Deus para estar conosco. É preciso, meus irmãos, nos dar a Jesus por inteiro, porque Ele nos deu por inteiro. A gente diz que Jesus é o Senhor, que Ele manda na nossa vida, mas muitas vezes tomamos decisões por nossa conta. Nós é que fazemos nossas escolhas e não convidamos Jesus para as nossas decisões. E por isso que muitas vezes nossos projetos não dão muito certo. Meus irmãos, temos que convidar Jesus para tudo que nós fizermos aqui na terra. Vem conosco, Jesus. Vem comigo. Vem, Nossa Senhora, ficar comigo. Se vamos começar algum projeto, convidamos Jesus e Maria. Vem comigo. Meus irmãos, não é justo que nas nossas áreas financeiras, afetivas, na nossa área emocional, profissional, Jesus Cristo não impere, não reine.
que ele seja somente no momento que nos convém. Nós devemos também levar a Jesus nossos problemas. Veja o versículo 3. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus disse para ele: eles não têm mais vinho. Não existe nenhum problema que Jesus, nenhuma dificuldade que Jesus não seja capaz de resolver. Porque lá em Isaías, no Antigo Testamento, ele falou assim: ele levou sobre si nossas dores, ele carregou nossas enfermidades. E lá em Mateus, no Novo Testamento, ele confirma. Ele mesmo disse, ele vai dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Quando passamos, meus irmãos, por algum problema, às vezes contamos para todo mundo e não contamos para Jesus. Quando estamos com problemas, com dificuldade, devemos ir até a capela do Santíssimo e contar para Jesus o que acontece. Muitas vezes, meus irmãos, é que nós não acreditamos que Jesus está ali. Se a gente acreditasse mesmo, de verdade, tudo seria mais fácil. Nós, meus irmãos, somos muito fracos na fé. Podemos contar as vezes que visitamos ou choramos lá junto aos pés de Jesus, na capela. Ele sempre, meus irmãos, trabalha no tempo certo. Outra reflexão. Ele sempre trabalha no tempo certo. Olha o versículo 4. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Meus irmãos, o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Deus trabalha no tempo certo e na hora certa. Quando Ele transformou a água em vinho, foi no tempo oportuno. Jesus nos atende sempre na hora certa. Nós é que não sabemos esperar. Se Ele disse a Nossa Senhora: minha hora não chegou, é porque existe um tempo para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Quando tudo parece dar errado, acontecem coisas boas que nunca teria acontecido se tudo tivesse dado certo. Mas é preciso, meus irmãos, perseverar e entender que se o vinho acabou, é porque tem um propósito, uma glória e uma graça muito, mas muito maior. Tem momentos em nossa vida, meus irmãos, que a gente não entende porque Deus está permitindo alguns males que se abatem sobre nós. É porque, meus irmãos, nós insistimos em olhar para todos os lugares, menos para Jesus, menos pedir ajuda para Jesus. Porque, meus irmãos, a nossa fé não é firme, nós não acreditamos. Outra mensagem: façamos sempre a nossa parte. Lá no versículo 7 diz assim: Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água, e eles as encheram até a boca. Meus irmãos, Jesus poderia, naquela hora ali, se Ele quisesse, fazer até brotar água, brotar vinho, porque Ele tinha poder para isso, mas Ele preferiu contar com a ajuda dos servos. Jesus nos ensina aqui que a gente não pode ser acomodado. Sempre temos que fazer a nossa parte, porque nós só temos o direito de pedir o impossível para Deus depois de ter feito tudo o que era possível e que estava ao nosso alcance. Santo Inácio de Loyola dizia assim: se você quiser ver um milagre acontecer na sua vida, as bênçãos de Deus serem derramadas profusamente na sua vida, trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Deus não faz a nossa parte, nós é que devemos fazer a nossa parte. É preciso fazer a nossa parte. Outra mensagem: seja ousado na fé. Olha o versículo 8. Agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. Ao levarem a água, pensaram que ia se envergonhar, porque não era vinho ainda. Mas eles obedeceram a Jesus e ficaram admirados quando serviram e viram que era vinho. E maravilhas acontecem, meus irmãos, quando a gente obedece a palavra de Deus e a gente é ousado na fé. E a gente não tem medo de passar vergonha aos olhos dos homens, desde que tem sido Deus que mandou a gente fazer. Meus irmãos, peçamos a graça de passar vergonha pelas coisas de Deus. Não tem maior graça do que isso, porque Ele falou assim: se alguém se envergonhar de mim diante dos homens, eu também envergonharei dele quando estiver diante do meu Pai.
O dia, meus irmãos, que zoarem a gente porque somos da igreja, o dia que zoarem a gente porque rezamos o terço, nós não temos noção da glória que estamos atingindo e como isso conta no paraíso. Porque a fé é o firme fundamento, diz a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que ainda não se vê. Eu não vejo, mas eu acredito, e aí acontece. Muitas vezes, meus irmãos, dizemos assim: acredito vendo, eu só acredito vendo. Não, essa frase está errada. É o contrário, eu só vejo se eu acredito. Outra lição: sirva sempre o que você tem de melhor. Olha o versículo 10. O mestre Sala chamou o noivo e lhe disse: olha, todo mundo serve o vinho bom no começo, quando todos estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas você guardou o vinho bom até agora. Muitos de nós, meus irmãos, somos bons no começo. Começa um serviço, nós nos dedicamos e depois vamos relaxando, perdendo o estímulo. A mesma coisa nos nossos relacionamentos. E a mesma coisa, meus irmãos, nas coisas de Deus. Muitas vezes somos assim, entusiasmando, né? A gente se entusiasma no começo e começa rezando o terço, começa rezando o rosário, começa indo à missa diariamente, mas nós não somos perseverantes. O vinho é uma metáfora. Nós sabemos que o vinho, quanto mais velho, melhor ele é, né? Então o vinho é uma metáfora do amor e da amizade. Quanto mais velho, melhor. Que Deus nos conceda essa graça, meus irmãos, que ao passar dos anos nos torne pessoas mais amorosas, mais carinhosas, mais crentes, mais de Jesus, mais dedicadas às coisas de Deus. E que a Nossa Senhora nos ajude a caminhar sempre no caminho de Jesus e que ela continue intercedendo por nós junto a Jesus lá no céu, diante das nossas dificuldades aqui na terra. Amém? Amém.